Fala pessoal, tudo bem com vocês? Um clube abandonado, um time apático e um interino perdido. O resultado 4-0 Flamengo. Vamos falar do resultado e a perspectiva daqui pra frente? Chega mais, eu sou o Chico Garcia, inscreva-se no canal. Bom pessoal, 4-0, né? E eu fico me perguntando, será que a distância é essa mesmo do Flamengo para o Corinthians? De 4-0, fora os ameaços, como a gente diz? Um 4-0 com um placar ainda enganoso, que poderia ter sido mais. A gente pode discutir o pênalti e tal, até acho que foi pênalti de VAR, né? Mas não dá nem pra reclamar desse pênalti, né? Porque não fosse o pênalti, o Flamengo, se apertasse o play, poderia ter feito outros gols. Se não fosse o Hugo Souza, que falhou no terceiro gol, poderia ter sido mais do que 4-0. É uma realidade muito dura quando você pega o melhor time do Brasil, ou um dos melhores, com um elenco absurdo, que muito bem treinado, consolidado, num trabalho já desde o ano passado, contra um time que está tentando se reencontrar em meio à temporada. É óbvio que o resultado ele acaba tendo essa consequência. Agora, eu ainda fico me perguntando se a distância ainda é essa. Porque eu já vi o Corinthians, mesmo com times inferiores, encarar de frente esse Flamengo. Inclusive em 2022, quando foi vice da Copa do Brasil e, por um detalhe, por um pênalti, acabou não sendo campeão. E, ok, o Flamengo era diferente desse de agora e tal, mas era esse Flamengo de elencos valiosíssimos desde 2022, inclusive comandado pelo Dorival Júnior. E o Corinthians foi lá e competiu. O que aconteceu no Maracanã? É um somatório. É um somatório de coisas. Para a gente poder explicar um 4-0, ele não tem um motivo apenas. Você precisa entender um contexto. E é isso que eu vou tentar trazer nesse vídeo para vocês. Começa por não ter um comandante no banco de reservas. E quando eu vou citar os motivos aqui, entendam que não é o único motivo, porque são vários, tá? Quando eu falar sobre isso, por favor, não pense do outro lado, poxa vida, mas não pode ser por isso. Não é só por isso, mas é também por isso. Não tinha um comandante no banco de reservas. E mais do que isso, o Corinthians ficou 10 dias sem um comandante, que ainda nem começou a trabalhar. Que mensagem o clube passa com isso para os jogadores? Chico, mas poxa, o Tite estava apalavrado, né? Estavam esperando ele no treino, de repente ele desiste. Aí o Corinthians tem que recomeçar a sua busca, e aí demora, e aí o Dorival pediu muito e não sei o quê. Eu sei de tudo isso. Eu fiquei trazendo aqui todos os dias os relatos e o minuto a minuto do que estava acontecendo. Eu sei exatamente que, obviamente, não foi só culpa do Corinthians essa negociação, mas 10 dias sem um técnico. Vocês acham que passa que tipo de mensagem para o grupo de jogadores? Pois é. Esse é um dos motivos. Eu imaginei também que o Dorival Júnior nos camarotes, observando o elenco, que os caras iam correr um pouquinho mais, né? Que os caras iam dar um pouquinho mais o sangue. E aí vem para o segundo motivo. O que foi essa postura, essa atuação desses jogadores? E aí eu preciso cobrar desses jogadores, né? Pelo amor de Deus. Eu sei que falta comando. Quando você chega na tua empresa e o teu chefe não tá, muitas vezes você sabe o que fazer. Como diz meu amigo Denilson Show, sempre tem alguém te vendo. Então baixa a cabeça e trabalha. Mas a motivação, ela é muitas vezes inevitável que você não tenha para executar determinada função, já que você não tem um comando, você não tem uma cobrança, você não tem uma exigência, você está ali fazendo o teu trabalho. Mas às vezes, se não tem ninguém te observando, ninguém te monitorando, você vai fazer aqui, ali, um feijão com arroz e tal. Então quando eu digo que não tinha um comando, é porque os jogadores estão há uma semana sem saber se esse é o esquema tático ideal, sem saber qual o direcionamento melhor eles podem ter para o funcionamento do time, sem saber qual a perspectiva que eles vão ter daqui para frente, sem saber se o cara que está jogando hoje, se ele vai continuar como titular ou não. Então tem várias dúvidas numa troca de comando em que o jogador ele fica meio perdido, ele fica meio abandonado, porque não tem um cara para dizer para ele, não, agora nós vamos conquistar esse resultado porque final de semana e tal. O cara não tem planejamento nenhum, ele está entrando em campo e jogando. Então quando você abandona, e eu tô sendo duro aqui na crítica, né? Quando você abandona o futebol, porque foi isso, né? Foram 10 dias em que jogaram para um interino comandar o time, você precisa contar
com essa consequência. Ah, mas ele conseguiu 2 vitórias em 2 jogos. Vamos analisar esses 2 jogos? Contra o Sport em casa, em que o Sport sai na frente. O Corinthians criou muitas chances antes disso, mas o Memphis individualmente teve que virar o jogo contra o lanterna do campeonato. Depois, contra o Racing do Uruguai, que é inqualificável, em que o Corinthians pariu uma bigorna, como a gente fala, para vencer por 1-0. E o Hugo teve que fazer uns milagres no final do jogo. Claro que o Félix Torres deu aquela colaborada, mas enfim, não foi fácil. Foi dessa maneira que o Orlando Ribeiro conseguiu as suas 2 vitórias. E nada contra o Orlando. A questão é que o Orlando nem estava no dia a dia do clube. Por quê? Porque a falta de planejamento dessa diretoria, dessa gestão, fez com que não tivesse um treinador da comissão permanente, um auxiliar técnico, um Fábio Carilli de outros tempos, um Fernando Lázaro. Não existia mais essa figura. Aliás, não existe mais essa figura. Não tem um cara que está ali no dia a dia bebendo da fonte dos técnicos que ali passam, ou muitas vezes passando ao treinador, porque está ali há mais tempo dizendo: esse cara está correndo, esse cara está se dedicando, esse moleque aqui está pedindo passagem. Não existe isso. Então quando você troca uma comissão técnica, sai todo mundo. Não fica ninguém. E aí eles pegam o Orlando Ribeiro, que é o técnico do Sub-20. O que faz o técnico do Sub-20? Ele está cuidando dos moleques. Ele está cuidando do Sub-20. Ele estava numa final de copinha no início do ano. Ele não tem o dia a dia do clube. Só que aí ele chega e desembarca e diz assim, ó, assume o time aí para esses 2 próximos jogos, para esses 3 próximos jogos. E aí o cara tem que fazer o quê? Caramba, eu não estava aqui. Eu não sei se esse cara está correndo, se esse cara não está. Eu não sei se o esquema tático vai corresponder à característica desses atletas, eu não tenho nem tempo para isso. O que ele faz? Ele mantém o que lá está. Ele pega o time, porque ele provavelmente estava vendo que o Ramon Dias estava escalando e tem um motivo pelo qual o Ramon Dias foi demitido. Porque não estava dando certo. Mas aí, quando ele chega, ele pensa assim, o que eu vou fazer? Eu vou seguir o que está sendo feito. Claro, o cara vai na zona de conforto, na bola de segurança e escala praticamente a mesma escalação. E não muda nada. E aí é óbvio que a consequência ela é inclusive pior, porque aí você tem um cara que chegou, que não conhece o dia a dia, escala os mesmos jogadores e os caras não têm motivação para nada. E aí quando você vai ver dentro do campo, dentro do jogo, nada resolve, porque não tem nada de diferente. E quando eles olham para o banco de reservas, tá um cara lá, que é técnico do Sub-20 e que tá, tipo assim, fazendo um bico ali como técnico do Corinthians. E até 2 dias atrás, a gente nem sabia quem seria o técnico. E os jogadores também não. Então vocês acham que isso reverbera de que maneira no elenco? Mas, muito bem, o Dorival foi confirmado, o Dorival estava no camarote e aí eu esperava mais dos atletas. Eu esperava que os caras pelo menos corressem, né? Do tipo, o chefe novo tá aí, o professor tá me vendo. Aí, dentro daquela figura que eu usei, daquela analogia, né? De você chegar na empresa e o teu chefe não tá, de repente, anunciaram o novo chefe. Você conhece o novo chefe, ele era de um outro setor lá e de repente você tá ali fazendo o teu trabalho, ele parou na porta, né, da sala e começou aqui, ó, encostou e começou a te olhar. Pô, você vai trabalhar melhor. Você vai pensar, caramba, chegou um novo chefe, ó, aqui, ó, vou baixar a cabeça aqui e vou trabalhar para dar uma resposta. Porque eu já falei isso contra o Racing, tá? Os caras já tinham que dar uma resposta em respeito ao torcedor. Que na Neoquímica Arena foi lá, num dia de chuva, numa quinta-feira, 7 da noite, pra ver os caras correndo e eles assim, tipo, jogando, cumprindo tabela. E nesse jogo, no Maracanã, a torcida do Corinthians é surreal. Não deixaram os caras entraram no segundo tempo e eles fizeram uma festa inacreditável. Porra, esse time não merece, cara. Aliás, a torcida não merece um time como esse. E esses caras foram campeões paulistas agora há pouco, né? Campeões paulistas agora há pouco. Mas, cara, já passou. Então, representem o torcedor, respeitem o torcedor. O torcedor que foi ao Maracanã. Se não quer respeitar o chefe novo que chegou... Por que eu tô falando tudo isso? Porque foi vergonhoso, gente. Foi vergonhoso. Os caras do Corinthians, assim, eu sei que do outro lado tem o Flamengo, eu vou exaltar o Flamengo aqui nesse vídeo, tá? Que jogou uma barbaridade, o Arrascaeta botou o jogo no bolso, o Pedro joga demais, o Pedro, é um absurdo. Mas assim, o Corinthians se submeteu. O Flamengo pressionou nos minutos iniciais e o Corinthians não conseguiu sair do próprio campo. Eu sei que tem mérito do Flamengo disso, mas a rotação que o Corinthians entrou, porque é o que eu falo, perder é do jogo, ainda mais pro Flamengo.
Não tem como. Existiu uma tendência, inclusive. Mas vende caro. Vende caro. Poxa, vai tomar um, vai tomar dois, mas assim, cara, que dê ao adversário essa dificuldade em fazer gols. E não o que aconteceu. E não foi o que aconteceu, né? A verdade é que o Flamengo tem méritos, mas foi um pouquinho mais fácil. Porque aí eles avançaram, pressionaram. O Cebolinha, quando corta pra dentro, ninguém marca aquele chute dele. 1-0, com 5 minutos. Aí no segundo, o Arrascaeta toma a frente, o Ranieri não consegue dar o bote, chute no canto, 2-0. Aí o Hugo Souza vai lá, entrega a bola no pé do Pedro, 3-0. Depois do primeiro gol, o Corinthians esboçou uma mera reaçãozinha, bem inha, que tem um cruzamento do Angileri e um chute do Carrilho. Mas antes disso, já tava ficando mais com a bola e tal. Só que aí é curioso. Vocês perceberam o que o Flamengo fez nesse momento do jogo? Ele faz o seguinte, ele começa aqui, ó, sufocando o Corinthians, cria 1, 2, 3 chances, faz um gol, papapá. Eu pensei, caramba, que é isso? O Corinthians não consegue sair. Aí dá uns 20 minutos, o Flamengo... Toma, Corinthians. Pode jogar. Aí o Corinthians, vou tentar fazer alguma coisa aqui. E aí o Flamengo começou a jogar no erro. E aí o primeiro tempo termina 3-0. E aí no segundo vem o quarto e aí cria outras possibilidades que o Hugo Souza tem que defender. Tem um chute do Arrascaeta no travessão, que é um negócio maravilhoso. Assim, o Flamengo dominou, gente. O tempo inteiro, os laterais, defensivamente também. Tá? Partida defensiva do Flamengo, porque quando o Corinthians tentava se criar, o Eric Pulgar voltava, o Nico Della Cruz correndo, a defesa já subia uma linha aqui, já desarmava, já... Impressionante. E os laterais também recompondo, uma loucura. Flamengo muito bem treinado, muito bem organizado contra um time assim. O que nós estamos fazendo aqui? O que nós vamos fazer a partir de agora? Quem é o nosso chefe? Onde é que eu tenho que atacar? Para onde eu tenho que correr? Esse era o Corinthians. E aí tem uma dificuldade de elenco, né? Quando o Felipe Luiz chama o Gonçalo Plata e o Bruno Henrique, por exemplo, no segundo tempo, a gente vê uma diferença. E o Memphis Depay acaba machucando no primeiro tempo. Por quê? Porque aí ele escala o 4-3-3, só que o Orlando Ribeiro diz que foi um 4-4-2, porque o Romero fica numa linha mais abaixo dentro do meio campo. Tá errado também, né? O Romero não é esse cara. Mas o Coronado não tinha condições para 90 minutos, o Talismã... A escolha é o Romero não é esse cara. Então tem uma montagem ruim feita no elenco aí. Que eu sei que reformulou, fez uma transição e tudo mais, mas já tá claro que precisa de mais coisas. E já estava, inclusive, no início do ano, quando a diretoria opta por não contratar. É o preço que se paga. Contratou só o Angileri, que veio de graça, veio sem custos, veio a pedido do Ramon, porque ele percebeu que com Hugo e Matheus Bidu não dava, e aí trouxe o Angileri. Foi a única contratação. Mas não percebeu que precisavam de zagueiros? Eu estava esperançoso com o André Ramalho nesse jogo, cara. Depois de tudo que eu vi do Félix Torres nas últimas partidas, eu pensei, cara, o André Ramalho, já recuperou, né? Ele estava jogando um pouco no sacrifício, com algumas dores. Já virou a temporada, né? Daqui a pouco um começo de temporada ali um pouco oscilante e tal, porque ele não está acostumado, né? Ele jogou 10 anos na Europa, né? Em que nesse momento nós estávamos na fase mais quente, né? Das temporadas europeias, sei lá, às vezes bagunça e tal. E eu pensei, ele vai jogar ao lado do Gustavo Henrique e tudo mais, e o André Ramalho, meu Deus. Tomou um drible do Arrascaeta e outro do Pedro, que ele não ganha uma disputa. Então, assim, não sei o que aconteceu com esse rapaz, não sei. E aí é o seguinte, se não é ele é o Félix Torres, e se não é ele é o Kaká. Então assim, esse problema a diretoria já tinha que ter identificado. Mas não, agora tem que ir até a metade do ano com esses defensores. Flamengo deitando, sobrando, jogando, treinando. Chegou um momento assim que os caras estavam dando toque pra lá e pra cá pra fazer golaço, assim, sabe? Parecia jogo beneficente. E o Corinthians atônito. Pedro fazendo pivô, Pedro driblando pra lá, pra cá, finalizando. Que jogador. Tá de volta, né? E a qualidade que o Flamengo tem é absurda. Mas o Corinthians me decepcionou num grau que eu pensei, encara os caras, pelo menos, né? Não conseguiu. Então, assim, um 4-0 que poderia ter sido mais, um time abandonado, perdido, sem técnico, com um interino que não sabia muito bem o que fazer, manteve a mesma escalação com aquele buraco no meio. Nós tivemos algumas individualidades que sofreram, eu vi a galera pesando pra cima do Breno Bidon, mas assim, gente, não é a dele, tem que centralizar toda a armação do time,
ele já é franzino, cada vez que ele pegava na bola tinha 2, 3 do Flamengo na cola, e ele era o único ainda, o único jogador do meio que tentava prender um pouco, segurar um pouco a bola. Porque os demais era toque, 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 pum, o Flamengo recuperava. O Bidon tentava prender um pouco ela, mas não tinha como. Do jeito que é o Bidon ali, magrinho, fraquinho. Chegava os caras ali e tomavam a bola dele. Não é ele que tem que estar ali. Por que não botou o Martínez desde o começo e tirou o Romero? Por que não reforçou o meio campo? Para jogar contra o Flamengo de novo? Mas de novo esse erro que o Ramon teve lá atrás, ano passado, na Copa do Brasil, botando o Coronado e o Garro juntos. Quando visivelmente você sabia que você não ia ficar com a bola. E não ficando com a bola, esses dois tinham que marcar. E aí, obviamente, não ia dar certo. E aquele jogo foi 2-0 só. Porque poderia ter sido mais. Não fosse o Hugo, inclusive. E aí a galera pega no pé do Hugo, acha que ele fica nervoso contra o Flamengo. Mas acabei de citar um exemplo aqui. Ano passado, cara, não fosse ele, era pra ter sido mais. E ele fez algumas defesas nesse jogo também. Mas cometeu uma falha bizarra. E ele sabe disso. Ele sabe que falhou. Agora, determinar a carreira do Hugo por conta disso também é de um mau caratismo, é de uma canalice tremenda. Porque há um mês e pouco, esse cara tava pegando um pênalti numa final de campeonato e dando um título que o time não tinha desde 2019. Naquele momento ali tinha acabado tudo, gente. E o Hugo pega aquele pênalti do Veiga. Então, falar que agora o Hugo não tá preparado, que o Hugo não sei o quê, que o Hugo é super valorizado. Pera aí, gente, por conta de uma falha. Que todo o sistema defensivo tem falhado, aí por conta de uma falha, a gente vai apagar todo o restante, também acho injusto. Enfim, eu só não acho que a distância seja essa, de um 4-0 em um amasso como foi. É porque tem algo errado, na postura dos atletas, na falta de comando e na falta de um treinador e de um respaldo maior. Agora ele vai começar o trabalho, e a gente vai estar aqui para analisar, para entender de que forma ele vai conseguir interferir nesse time, porque algumas mudanças precisam ser feitas logo. Dorival tá chegando. Vamos ver o que acontece daqui pra frente. O que vocês acharam do jogo? Comenta aqui, inscreva-se no canal e eu volto na próxima. Tchau!